Nós vamos cantar a Ele agora. O cântico Te Agradeço. É bem conhecido de todos e nós vamos adorar o Senhor, dizendo que por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, nós vamos agradecê-lo sempre. Vamos cantar ao Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Os homens, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Vamos mais uma vez, por tudo que tens feito. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Como é bom nós louvarmos ao Senhor. Nós vamos continuar cantando também, dizendo que a graça dele é maravilhosa. Cantemos ao Senhor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Vamos cantar e louvar com palmas também? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz,
Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a Cante ao morte Senhor, venceu. digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Amém. Grande é o nosso privilégio de cantar ao Senhor. Ultimamente eu tenho feito as minhas devocionais e em Atos, e como é grande o privilégio de ver a história que o Senhor tem conduziu os Atos dos apóstolos, mas através do Espírito Santo, e como é grande, porque isso chegou até nós. É privilégio nosso cantarmos ao Senhor hoje, a gente poder conhecer a sua verdade, podermos cantar que Ele vive, né? E isso tem me tocado muito, tem falado muito ao meu coração. E Mateus, falando da nossa última reunião presencial, a gente iniciou nessa reunião presencial a série Ele Vive. Na Mocidade, a gente escolheu uma música para ser o tema daquela série, mas não foi conforme os nossos planos, como a gente bem sabe. E eu pensava, nossa, quando voltar a reunião presencial, vamos levar aquela música. E ela é tecnicamente nova, né? Mas a gente já apresentou aqui no domingo até. Mas são verdades, a série, né? Acabou a série, mas são verdades que continuam sendo verdades. Como o Mateus bem falou, Deus não muda e essas verdades também não. E a gente vai cantar isso, dizendo que nós acreditamos no Filho, acreditamos na ressurreição, no seu nome, no seu poder. Cantemos ao Senhor. Acredito no Filho, acredito na ressurreição, em seu nome a salvação, pelo poder do seu sangue, em meu túmulo estava, morto em vergonha e dor, quando ouvi o som da sua voz, pelo meu nome ele me chamou. Amém, amém, viverei, viverei, porque
ao Senhor, porque Ele vive. Senhor amado, nós te louvamos, Pai, porque Cristo vive. Te louvamos porque somos servos de um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que vive, que reina, que é imutável, que é grandioso, que é maravilhoso. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que a gente tem de conhecer o Senhor, de contemplar o Senhor, de desfrutar um relacionamento contigo. Deus amado, obrigada, porque nós somos mocidade do Senhor. Te louvamos, Pai, pelo privilégio que a gente tem de voltar a se reunir e te pedimos agora que o Senhor também use o teu servo conforme a tua vontade, para a tua glória também. No nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Vou dar o nosso pregador da noite, Carlitos, que está aqui com a gente. Nós estamos estudando as cartas de João, né? Nós tivemos uma introdução muito legal aí no canal no YouTube da igreja, né, feito pelo Tiago, e ele em seguida já pregou no capítulo 1. Né, e agora nós vamos dar continuidade agora com o Carlitos. Né, colocou o tema de o cristão assintomático, causando polêmica na igreja. Vamos orar por ele, gente? Senhor, muito obrigado, Deus, pela disposição do teu servo em estar aqui pregando para nós, Senhor. Que não seja ele falando, mas você falando através dele, Senhor Deus. Que nosso coração seja como terra boa e fértil, Senhor Deus, para receber a sua palavra, Deus, e que cresça e floresça, Deus, essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, queridos. Privilégio estar com vocês, e esse é mais um dos benefícios, né, do sentimento agridoce aí da pandemia, é que a sensação é agridoce porque a situação é muito triste, né, obviamente, mas eu tive o privilégio de poder, como missionário, ficar bem mais tempo em casa e desfrutar da Fernandinha, do Luca, e de poder vir direto, né, todo domingo aqui na igreja, desde que voltou. Eu comentava nas reuniões do conselho que a gente tem tido toda semana, do quanto me fez bem. Com a chegada do Luca, eu não conseguia prestar atenção nos cultos, porque eu estava muito fora, então eu vinha para o culto e queria ajudar a Nanda com ele. Isso me assaltava a atenção e a comunhão dentro do templo, o tempo todo, um culto inteiro, louvor. E logo que voltou, eu pedi para a Nanda me cobrir lá para eu poder estar aqui. E é um dia marcante, né? Poder voltar aqui, a gente, louvado seja Deus. Ainda mais mocidade, a gente foi feito para estar misturado, aglomerado. Então vamos começar contando as verdades aqui, que o Mateus ele é muito engraçado. É uma pressão para passar o tema antes, e negócio, e já tem as perguntas, tal. E eu sou totalmente emocional, da última hora, espero o Espírito falar. E aí ele tem título, Carlitos, e eu estava, né, o título é a última coisa que sai. Então, já esclarecendo, não existe uma coisa tal como um cristão assintomático. Quando eu elegi esse nome, obviamente fazendo conexão com o nosso tempo, né, aqueles que estão dentro dessa doença assintomáticos, é possível você ter contraído o corona ou o Covid-19 e não ter sintomas. Isso é possível para essa doença, mas para cristão, logo na largada, que fique bem claro, não existe a possibilidade de um cristão ser assintomático. Todo cristão ele vai mostrar com a vida os sintomas, as características de ser um cristão. E eu elegi esse tema, e falei para ele depois, no meio de uma madrugada, em que eu orava, eu falei assim, dá tempo de mudar? Eu queria mudar o título, eu queria que fosse Checando o Pulso, porque eu me lembrei que a outra mensagem do Titi foi Andando na Luz. Eu falei, acho que combina mais, esse meu título está muito extravagante, eu acho que pode causar polêmica, como ele falou. Aí ele falou, eu já mandei para o pessoal da produção, já era. Então, mas eu acho que é importante, né? Deus está nisso aí. Não existe um cristão assintomático.
Um cristão genuíno, verdadeiro, e a única opção de cristão que tem é ele demonstrar na vida, na voz, no jeito que ele é cristão. Fazendo então um apanhado de lá para cá muito curto, do primeiro capítulo de João que vocês já viram, eu assisti também, né? Depois eu tive a oportunidade, antes de saber que eu seria convidado, eu tinha assistido, e foi de Deus, né? Porque eu ouvi a introdução do Tiago. E aqui a gente poderia fazer um resumo desse primeiro capítulo com uma tese da seguinte forma: o falso cristão. No primeiro capítulo fica claro as marcas de um falso cristão. O falso cristão, a gente vê que ele tenta enganar a Deus, ele tenta enganar os outros e ele tenta enganar a si mesmo. Esse é o resumo, mais ou menos, do que a gente viu no capítulo 1. Eu não preciso ler de novo, como é uma carta que a gente está estudando, então eu creio que vale a pena vocês relerem de vez em quando. Ela não é grande, né? São 5 capítulos. Então, lê de novo o capítulo 1 para você ver se não é esse o resumo. As marcas do falso cristão. Aquele que tenta enganar a Deus, ele tenta enganar os outros, e o mais grave, ele tenta enganar a si mesmo. Então a gente deixou esse primeiro capítulo e a gente vai chegando aqui no pedacinho que o Mateus deixou para mim aí, que foi o capítulo 2, do verso 1 ao 14. E aí eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia de vocês, para a gente ver um pouquinho do que o apóstolo João ele está tratando nessa carta, que eu acho que pode ajudar a gente a compreender. Vamos juntos ao jeito que João fala, na primeira carta de João, no capítulo 5, ele fala por que ele está escrevendo essa carta. Eu acho que é bom para mim e para você a gente entender por que essa carta foi escrita. 1 João 5, capítulo 13. Olha aqui o que ele fala. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, se esse apóstolo João, que é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, no Evangelho de João ele deixa bem claro que escreveu para mostrar que Jesus Cristo é o Salvador. Existe salvação, é possível e é através do Senhor Jesus. Evangelho de João, ele também diz, lá no final ele fala, foi para isso que eu escrevi, isso aqui. Então agora, na primeira epístola de João, ele não fala então o caminho, vamos dizer, para a salvação exclusivamente, mas ele fala aos salvos, ei, é possível você saber que você é salvo, sim senhor. Não é petulância, não é arrogância. É possível você saber que você está salvo, que você está seguro. Foi o que a gente leu. Essas coisas vos escrevi a fim de que vocês saibam, a fim de saberdes, que vocês tendes, não terão, não tiveram, que tendes a vida eterna. Não se perde uma coisa que ganhou assim de Deus, a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Muito legal saber por que ele escreveu essa carta. Mas dentro desse mega propósito, tem uma hora que ele fala, que é em 1 João 2:1. Eu anotei aqui. Não, esse já é o nosso. 1:4. 1 João, capítulo 1, verso 4. Eu também achei importante a gente ver isso dentro desses propósitos, né? 1 João, capítulo 1, verso 4. Olha o que ele diz. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Pensa que triste seria um cristão, e eu sei que vocês enfrentam isso, não é privilégio só meu, achar um dia, no meio das nossas lutas, na caminhada de santificação e sendo crente, será que eu sou salvo? Com essa vida que eu estou levando, com esses pecados que eu tenho lutado com, será que eu sou salvo? Então, isso é muito triste. Porque se você vive como se salvo fosse, na dúvida se você é salvo de verdade, não há nada mais triste do que isso. Ou, do jeito que o versinho falou aqui, essa alegria, então, ela está metade do tanque. Você vai vivendo como crente, mas será que eu vou ouvir aquilo que ele falou lá em Mateus? Eu não conheço vocês. Mas eu não te conheço. É muito triste viver assim. Então, João, carinhoso como é, ele fala com a gente que, olha, tem um jeito da sua alegria ser inteira, completa, enche o tanque, alegria plena, para que a sua alegria seja completa. E, dentro do mega propósito dele, você precisa ter certeza da sua salvação. Você é salvo, sim senhor, você é salva, sim senhora. É como ele está falando então aqui para os crentes. E aí, se a gente mergulhar no pedacinho que ficou para mim daqui da meditação, 1 João 2, a gente vai ler de 1 até o 14,
Olha o que ele diz no verso 1, 1 João 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Me parece então que no mega propósito, para vocês saberem que vocês são salvos, para a alegria de vocês ser inteirona, bem grande, plena. Não duvida não. Agora aqui também, dentro desse super assunto tem, eu estou escrevendo essas coisas para vocês não pecarem. Porque parece que quando a gente peca, é quando Satanás fala, salvo? Você fala sério. Não tem lógica alguém como você, com essa sua vida secreta, você ser salvo. Não senhor, não senhora. Então, essas coisas eu estou escrevendo para que não pequeis. Esse é o centro aqui do pedaço que ficou para mim aqui, 1 João 2, nós vamos de 1 até 14. Dito, então, que não existe esse cristão assintomático, não é possível, dentro desse subtema, ou do tema aqui também que eu acho que tem a ver com a gente, sobre checando o pulso, alguns que ou conhecem ou já viram a área de saúde, você checa, ou filmes, né? A gente vê muito em filme, quando checa o pulso é para ver se está vivo ou se está morto. Zumbi, só em filme. Morto-vivo, só em filme. Eu acabei de ler um livro que eu indico para vocês. Li uma vez sozinho, li agora para os meus sobrinhos, O Fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Quem já leu, é muito bom. Quem não leu, tem que ler, é muito legal. E então, falando desse fantasma, e eu não posso dar o spoiler do livro, né, que eu estou indicando para ler, mas é um fantasma, então ele é um morto-vivo, coisa como um cristão assintomático. Não existe. Quando eu checo o pulso, ou está vivo, ou já foi. Esse aqui não tem mais solução. Nessa passagem que a gente vai ler, João, inspirado por Deus, ele vai nos ajudar com alguns testes. Talvez o teste rápido. Qual é o nome do outro teste? Do Covid? É o teste rápido e o C. São 3 letrinhas, como é que é? PCR. Negócio assim, né? Os testes para ver se você é cristão de verdade. Se você é uma cristã de verdade. São 3 testes. Né? Eu chamei eles de teste moral, teste social, teste espiritual. Na minha parte tem 2, que é o moral e o espiritual. E é isso que ele vai tratando aqui nessa passagem. Vamos ler uma vez esse pedacinho que caiu na minha conta aqui, para então a gente passear por ele. Diz assim, a primeira carta de João, no capítulo 2, do verso 1 ao 14. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E é Ele a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo o mandamento novo, senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque se as trevas se vão dissipando, a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais,
eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos fechar os olhos, vamos orar mais uma vez. Meu Deus querido, Pai amado, delícia, né, Pai? A palavra do Senhor, ela é sempre tão boa, tão agradável, e o jeito que o Senhor inspirou João, chamando a gente de filhinhos, chamando a gente de amados, e nos dando aqui tão claras instruções, é fácil perceber o amor, o cuidado e o carinho do Senhor. Uma palavra boa de encorajamento, protegendo e incentivando aqueles que são teus e também passando um risco, né, Pai? Daqueles que estão confusos ou acham que são do Senhor ou lutam na dúvida. O Senhor hoje aqui tem assunto com a gente, Pai. Usa esse texto, usa esse tempo nosso aqui solene, debruçado na palavra do Senhor, para que a gente saia vitaminado, impactados, transformados pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, como é muito grande a passagem, eu também tinha pedido para o Mateus, pode rachar? Aí ele falou, fica à vontade, Carlitos, mas eu quis obedecer, né? O cara mandou, tal. Aí eu falei, tá bom, aí eu obedeci. Então eu dividi aqui em 3 blocos, para a gente meditar. Um primeiro bloco, eu queria conversar com vocês rapidamente sobre 2 bodes, um advogado e o tranquilizante. 2 bodes, um advogado e o tranquilizante. Essa primeira parte está no verso 1 e 2 aqui do capítulo 2, que a gente leu assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Isso que Jesus fez, a propiciação, ser o nosso advogado, se alguém pecar, a gente tem advogado junto ao Pai, 100% homem, 100% Deus, Jesus não deixou de ser homem, está com o Pai, é o nosso advogado junto a Ele. Como é que é essa história? Antigamente, em Levíticos, quando a gente lê Levíticos, tem a história de 2 bodes, e eles tinham um nome especial, era um bode chamado bode emissário e o bode expiatório. Bode expiatório é uma palavra que a gente usa mais, é um termo que a gente fala, me pegou para bode expiatório. É mais ou menos isso, alguém que paga a conta de alguém. Então, naquela cerimônia que os sacerdotes faziam, eles eram trazidos 2 bodes. O bode expiatório era aquele que era morto, então o sangue de um bode, de um animal, era derramado como expiação dos pecados. Então, para entrar lá no Santo dos Santos, aquela história toda, um bode morria, o bode expiatório. Esse é o primeiro bode. O segundo bode, o bode emissário. Eu vou mandar um emissário para dar um recado para alguém em outra cidade. Ele vai e leva um recado. Essa é a ideia, o significado de emissário, fazer uma emissão, emitir. O bode emissário, ao contrário desse que era morto, ele era mantido em vida, mas praticamente uma vida que não é vida. O sacerdote segurava talvez ali nos chifres dele, impunha a mão na cabeça dele, como se estivesse passando então o pecado do povo para aquele bode. Um já tinha sido morto para pagar os nossos pecados, e o outro recebia ali também a culpa dos nossos pecados, e ele era mandado para bem longeão. Bem longeão. Tira ele daqui. Longeão, ele sumia, que é então uma figura do que o Senhor Jesus faz com o meu e o seu pecado. Alguém precisou morrer para pagar essa sujeira nossa aí. Quem foi? O nosso bode expiatório. O Senhor Jesus morre em nosso lugar e leva os pecados bem para longe. Tem um texto aqui que fala que ele lança no fundo, no mais profundo mar, e tem um pastor chamado Marcelo Galberto que fala que ele põe a plaquinha escrito proibido pescar. Esse é o sacrifício que Jesus fez, através dessa figura de 2 bodes e através disso que está dizendo aqui, dessa propiciação pelos pecados. E aí fala que ele é o nosso advogado. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Nesse texto aqui, e conhecendo um pouco da história bíblica, a gente tem pelo menos 3 informações sobre esse advogado. Entendemos aqui os 2 bodes, passando para o advogado. Esse advogado a gente sabe um pouco aqui, nessa curta mensagem na notícia bíblica, sobre o caráter dele, sobre o currículo dele e sobre a capacidade dele. O caráter dele está escrito aqui. Esse advogado é Jesus Cristo, o justo. Então, um cara que, pensa, botar na placa dele, fulano, o justo. Esse é o nosso fulano, esse é o nosso advogado. Jesus Cristo, o justo,
pode trazer 1000 lava-jatos juntas e passar pente fino, muita lupa, muita luz, no detalhe, virar do avesso o nosso Senhor Jesus, porque as motivações dele não tinham nada de sujo escondido, nada. Advogado justo. Se eu precisasse de um advogado, eu não sei em quem vocês confiam, mas eu precisava de um advogado desse aqui. Ele não podia ser malandrão, ele não podia ter um negócio com um juiz, ele não podia falar, você tem um dinheiro, vale a pena, se você me der um dinheiro aqui, nós vamos ganhar a causa. Ele era de caráter, reputação ilibada. Rapaz, esse é o advogado, esse é o jeito do nosso advogado. De caráter, rapaz, sem dúvida, sem mancha. Esse é o nosso advogado. Você está confiada nesse advogado? Esse é o seu advogado? Se, porventura, alguém pecar, temos esse advogado. De caráter, o justo. E de currículo. Rapaz, se eu puder te indicar um advogado, eu te indicaria o que nunca perdeu uma causa. Esse nunca perdeu uma causa. Todos aqueles, na história passada, vocês conhecem o texto de cristãos do passado, como Spurgeon, Lutero, Calvino e tantos outros. Todos aqueles que entregaram a causa dele na mão do Senhor Jesus, todos os apóstolos, todos os profetas, todos os nomes estão aqui, prostitutas, cegos, paralíticos, todos aqueles que entregaram a vida na mão desse advogado, nenhum teve a causa perdida. Esse aqui é o advogado. Se você está precisando do advogado para o seu pecado, que você falou assim, não, mas esse, Carlitos, você não está entendendo, não. Tipo, a monta do meu caos é grande, eu devo muito, é muito sujo. Eu tenho vergonha, eu não teria coragem de entrar no escritório dele. Agora que você falou que ele é justo, então, como é que eu chego lá e conto a minha dívida para ele? É causa perdida, não vai ter jeito. Pois esse advogado, o peculiar dele, é que exatamente ele não entra em causa ganha, ele só entra em causa perdida. Causa ganha não é para ele, porque não entendeu a necessidade dele. Quem tem causa ganha não precisa desse advogado. A causa dele é para BO, que deu ruim, não tem jeito. Então é esse advogado aqui, é esse aqui. E ele nunca perdeu nenhuma causa. Todos os que foram para a mão dele, diz a palavra que nenhum caiu. Estão todos aqui. Ele venceu todas as causas. Então o currículo desse advogado é tipo o UFC, invicto. Não são tantas lutas, tantas vitórias e tantas derrotas. Nunca perdeu. Pode entrar no ringue com ele, que ele vai derrubar. Então traz o seu pecado mais musculoso, mais agressivo, mais bom de chute, de joelhada, de cotovelada, que ele vai dar na cara dele. Ele vai derrubar mais esse. Pode confiar. De boa, então, um currículo também invejável. E termina dizendo com a capacidade. Um escritório de advocacia, eu deveria ter mais intimidade com vocês e saber quem aqui é advogado. É falha minha, um presbítero ausente, né? Que Deus me perdoe por esse pecado, inclusive. Mas se vocês são da área da advocacia, vocês sabem que um escritório, as demandas de causas, ele chega numa hora que ele precisa expandir, ou ele precisa contratar mais os estagiários, ou fazer mais, porque é muita coisa para fazer, são muitas datas, não pode perder prazo. Esse advogado aqui, a capacidade dele está escrita aqui no texto. Fala que não só pelos nossos pecados, mas o do mundo inteiro. Traz indiano confessando pecado, traz americanos, traz londrinos, traz australianos, traz húngaros. Aonde tiver gente arrependida com causa perdida, ele suporta sozinho todas as causas. A capacidade desse advogado traz a sua e traz um amigo seu. Já fica aqui uma dica. Convida alguém que está precisando desse advogado para o sábado que vem, que ele precisa ter um contato com esse homem. Eu tenho que dar o cartão dele para alguém, porque cabe mais um. Tem uma igreja ali no Guaraú que tinha uma placa, ainda há lugar. Né? Para esse advogado, cabe a sua causa. Pode trazer, ele é bom mesmo. Então, vimos um pouquinho aí os dois bodes, o que o Senhor Jesus fez. Essa figura que o próprio Deus usou aqui, quer chamá-lo de advogado. E, por fim, eu estou dizendo o tranquilizante, porque o jeito que esse texto explica, né, esse nome, a propiciação, a gente fala sobre aplacar. Eu me lembrei com as figuras que são mais próximas para a gente para entender. Eu assisti, eu não estou lembrando agora se foi um documentário, acho que é um documentário sobre leões, que os Estados Unidos está bombando com gente criando leões, e tem um louco lá, bem excêntrico, que cria leões, está um negócio de louco. Você já viu o número de pessoas com leões lá? Então eu acho que foi nesse documentário que eu vi, uma cena clássica que a gente sabe, porque a fúria, a voracidade, a índole de um leão é rasgar.
É carcaça, ele quer o caos. Ele precisa de sangue. Ele é movido a carne. Ele é só músculo e ele só come proteína. Né? Leão é marombeiro. Para você dominar aquela índole, não tem como dengar um leão. Tá? Alguma coisa tem que ser feita. Quando você vai capturá-lo, o que você faz se ele está vindo a 300 por hora, babando para te pegar? Os caras puxam aquelas carabinas lá de veterinário com um dardo, pum, e dá um tranquilizante nele que na hora ele cai e aquela fúria vira um gatinho, igual quem tem gatinho, não é? Ele vira um gatinho, você pode dengar a juba dele. Isso foi o que Deus fez na pessoa do Senhor Jesus. Os atributos de Deus, eles conversam e ninguém pode ceder para ninguém, porque Deus ele é inteiro na soma dos atributos dele. Então a justiça dele tinha que estar numa sintonia fina tal com o amor que não tem jeito ele liberar o seu pecado. Não passa nada. É fio de cabelo na sopa, não passa. Eu sou muito santo, 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 santo. E não estou gago, eu sou santo, santo, santo mesmo. Não me mistura com pecado. Não pode passar nada. Mas será que não teria jeito? Não passa. Muito santo. Como é que conversa essa justiça, essa santidade que vai me devorar e vai te devorar? Vai vir na minha jugular. O dente do leão vai grudar no seu pescoço. A unha dele vai rasgar a nossa cara, vai morrer. Deus precisou juntar, então, a justiça dele num assunto bem sério com amor e falou, olha, como é que faz isso? E ele resolveu. Jesus é o tranquilizante. É ele que aplaca a fúria de Deus. Quando Deus mandou o Senhor Jesus por amor da minha causa e da sua causa, pum, para a gente não perecer. Então, a fúria de Deus na sua justiça foi satisfeita naquele tranquilizante que tem efeito dentro da fúria do leão, que amorosamente o acalma e fala para mim e para você, pode passar. Deu certo. Não foi dessa vez. E não será nunca mais, pelo que a gente está vendo aqui. Então, o sentido dessa propiciação, do jeito que Deus fala aqui, é exatamente isso. Deus vinha nervoso para cima de mim e de vocês. Não fosse a justiça encontrar com o próprio amor dele, na pessoa do Senhor Jesus, satisfazendo a ira, a casa tinha caído para mim e para vocês. Vocês conhecem a expressão boi de piranha? Boi de piranha? Muito goiano, né? Para falar boi de piranha. Boi de piranha. O boi de piranha é isso. Quando você tem um rebanho de muitos gados e você quer fazer uma travessia levando de uma fazenda para outra, no Mato Grosso, em Goiás, interior de São Paulo, você vai movimentar um gado, um rebanho muito grande, você tem que passar por um rio, e esse rio tem piranhas, você sabe que tem, mas é o único caminho. Como é que você passa com gado de um pasto para outro? Você tem que atravessar o rio. Uma das estratégias dos vaqueiros é pegar um boi, nesse caso, avesso ao desenho bíblico, um boi velho, um boi já judiado, e você joga ele antes. Então as piranhas vão todas nele. As piranhas são como a voracidade do mesmo leão, só que na água, né? em turma. E vem para devorar ele. Quem conhece piranha sabe, não fica osso, né? Elas comem tudo. Quando joga o boi de piranha, todo o rebanho passa aqui, ó, tranquilo, isento. Ninguém é mordido, ninguém é pego, porque elas estão bem nervosas ali, devorando o boi de piranha. Jesus foi o nosso boi de piranha. Foi porque ele entrou na água, no meio do seu lugar, e a ira do Pai consumiu ali o sacrifício dele, desceu o fogo do céu, como a gente viu aqui há poucos dias, e aceitou aquele boi, esse sem defeito, o melhor. Talvez fosse o zebu mais lindo, o do chifre mais desenhado, que tinha uma linhagem muito boa, de genética puríssima, que, né, seria o reprodutor da fazenda. Foi esse que Deus deu, porque tinha que ser muito puro, muito santo. Tinha que ser, em Goiânia a gente diz peor, é o gado bom, é o gado puro sangue, é do bom. É assim o boi de piranha. Queridos, nesse primeiro bloco, e falando sobre a minha e a sua salvação, e essa certeza da nossa salvação, eu quero terminar ilustrando para vocês com algo que eu gosto muito, que é circo. Eu gosto de circo, estou morrendo de dó daquele circo que está ali, e ficou aí, né? Nesse tempo de pandemia. Eu e a Nanda, a gente sempre vai em circo por 2 motivos. Um, porque a gente gosta, e porque está cada dia mais pobrezinho, então a gente vai para abençoar. A gente gasta, a gente come tudo, não dá conta de comer tudo, mas a gente compra tudo. Né? A trapezista, normalmente, ela desce e vende cachorro-quente, ele vem aqui, vende pipoca, são eles, tudo são eles. Né? Então, no circo, uma das coisas que tem é o trapézio, os trapezistas. Quando a gente assiste esse espetáculo, a função do trapezista é fazer aqueles movimentos de piruetas, de coisas que nos arrancam fôlego, e não cair. Mas tem a rede. Não dá para
subir e vamos lá, né? Fazem tantas vezes, tantas repetições, ensaiam, treinam, mas tem uma rede ali, né? Porque se der ruim, se aquele pozinho ali não agarrar, ou a mão do cara não pegar, ou a menina estava de mal do marido que está ali no negócio e falou, foi sem querer. Tem que ter alguma coisa para, né, segurar. Então, a rede é essa segurança. O que esse texto aqui, então, encerrando esse primeiro bloco, ele fala para a gente? É para eu e para você, como trapezistas da vida, o normal é não cair. A gente está sendo treinado para ser santo, para não pecar. Treina mais. Repete. O normal é não cair. Se, porventura, o erro de alguém, ou seu próprio erro, negligência, falta de treino, não sei o que foi, bateu um vento, a luz, alguém tirou uma foto na hora, alguma coisa, você cair, se porventura pecares, você tem advogado junto ao Pai. Mas se você se diz trapezista e vive caindo, você não serve para isso. Seu negócio não é trapézio, talvez você seja um palhaço, né? Talvez seu negócio não é o trapézio. Você não é Para de falar que você é trapezista. Está feio para você. Se você sobe, roda e cai, sobe, roda e cai, sobe, roda e cai, para de falar que é trapezista. Porque não tem nada a ver com você, isso aí não dá para você. Então, se você está escravo de um pecado, isso aqui, queridos, eu queria falar só a parte boa, tá? Mas eu acho que no amor de João aqui, ele dá na nossa cara também. Porque se, porventura, pecar, não é essa vida esculhambada de viver pecando. Porque você não é trapezista. Então, se você está baiano mais na rede do que no trapézio, você não é trapezista. Você não é cristão. Então, essa palavra aqui, realmente, ela não é para você, a faca está te cortando para outro lado. Você não vai suportar ficar no nosso meio aqui, porque isso aqui é conversa de crente. Isso aqui é para quem quer vir no sábado que vem. Isso aqui é para quem quer vencer um pecado essa semana. Isso aqui é para quem quer ter um namoro santo. Isso aqui é para quem quer casar e não ficar sozinhão no mundo. Isso aqui, você está entendendo? Isso aqui é conversa de crente. Se você não está dando conta, ou sai fora ou fica encorajado por essa palavra aqui e arruma a vida. Treina mais, passa mais pó na mão, roda mais, malha mais, porque o seu lugar é lá, no trapézio. Para o planeta falar, cara, vai um crente meu, você viu o que fez? Porque o nosso jeito chama atenção. No trabalho, no nosso casamento, no nosso jeito de falar, a turma tem que pirar para mim e para você. E falar assim, como que todo mundo e não faz? Porque eu sou trapezista, irmão. Eu treino para isso. Né? Então, essa é a nossa identidade. Tudo bem até aqui? Vamos para o segundo bloco e a gente vai tentar acelerar. Eis então que João fala nesse segundo bloco sobre esses testes que eu comentei. A gente vai ver dois, o moral e o social. Né? Para ver se a gente testa positivo, para o bem. Né? Diz assim, o verso 3 em diante. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é um mega mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, os mandamentos, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado, estamos caminhando, e no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. É a prova de que somos trapezistas, somos cristãos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como que Jesus fez? Eu vou fazer igual. É exatamente porque ele foi. Então, dentro, né, do que a gente sabe, não é pela sua performance ou seu mérito, mas é exatamente porque alguém passou que tem trieiro, tem pegada. Eu vou na dele. Você não faz pegada. A gente não faz caminho. A gente segue o caminho dele. Então, se você é filho de trapezista, trapezista é. Vai ser. Então, o que prova é a gente imitar, verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amados, eu não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha, o Senhor Jesus. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, permanece na luz, e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas,
e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Está vendo o jeito que João fala? Se você é crente, se você é cristão, tem aqui algumas marcas práticas, né? Essa primeira que eu chamei de moral é a obediência. Ele fala, se você é cristão, se você o conhece, você vai obedecer. Se a gente não obedece esses mandamentos, essa palavra de Deus, então você não é cristão. É um teste. Aplica e dá. Grávida ou não grávida. Positivo ou negativo. Tem ou não tem. A gente está obedecendo? Se está obedecendo, dorme tranquilo. Fala para o Satanás, só um minutinho, que eu vou ouvir aqui a voz de Deus. Você está só me acusando? E já me ensinaram que você é acusador? Eu vou ouvir a voz de Deus, que está falando aqui, filhinhos amados, e está falando que eu sou dele. Eu estou lutando para obedecer isso aqui. Vai deitar, me deixa aqui. Porque vão ter acusações. Você não é crente, não, senhora. Deixa de ser mentirosa. Aí você fala, só um minutinho, eu quero ouvir outra pessoa. Eu não vou ficar te ouvindo. Porque eu sei que eu estou lutando para obedecer. Agora, se você não está obedecendo, essa voz aí vai te engolir. Você vai falar, cara, será que ele está certo? Será que eu não sou crente mesmo, não? Porque você não tem vida santa, não está em obediência. Agora, aqui, para mim, a chave, né, disso que ele fala nesse primeiro teste, no teste moral, ele fala sobre conhecer para obedecer. Né? Ele fala, nisso dá para conhecer. Que a gente conhece a Deus, se a gente obedecer. Eu estava assistindo uma palestra da Elizabeth Elliot, a esposa daquele, todos conhecem, né? Jim Elliot, o missionário, que foi pregar na tribo dos Auca e morreu lá. Ficou ela deu muitas palestras antes de falecer, e aí ela falou uma frase, que era assim, né? A melhor forma de adoração é a obediência. Porque é assim, eu estou com o meu Luca lá e é assim, né? Para um pai, você fala, Luca Vieira Borges. É o sobrenome, lá em casa é Borges, né? Luca Vieira, ele fala, Borges. Eu falo, Deus é? Ele fala, bom. Eu falo, pá? Ele fala, pai. Então eu estou treinando ele ali. À medida que eu faço, dou a deixa, e ele me obedece, eu não fico aqui não, ó. Você é o primo unigênito do pai, tá? Vamos ver se vem mais, dessa forma aí, né? O pai não fica feliz? Olha o meu menino aqui. Fala, Deus é? Ele fala, bom. Pô, glória a Deus, hein? Espetacular, esse menino vai ser crente, não é? Pensa o nosso Deus com a gente. À medida que a gente, diante da oportunidade de pecar, a gente fala, não vou pecar. Aí Deus fala, eu estou te falando, essa menina é minha, olha o jeito dela aí, ó. Eu mudei o coração dela. Antigamente era natural ela pecar. Ela ia mesmo, o dedo dela nasceu para a tomada, vivia lá. Depois que eu falei, não coloca mais, ela passou a me honrar. E falou, quando uma criança vai e ela mesma põe para trás, você fala, pai, esse menino tem pai. Alguém ensinou, ou tomou um chocão, né? Que é o nosso caso, a gente pecou, a gente tomou um chocão. É ruim pecar, a gente sabe que não dá prazer. Dá um prazer momentâneo, né? E depois uma culpa avassaladora. Então eu vou aqui, ó. Aí o pai, ó, ele fala, cara, esse é meu filho. Esse é o jeito dele. A obediência traz glória a Deus. E não é uma delícia para a gente? Quando eu estou não tenho... Estou abrindo o coração, fico tão triste quando está gravando, que parece que eu fico... Se não está gravando, eu fico mais solto, porque não vaza o que a gente fala, né? Mas é uma exposição, mas é a vida como é, né? Eu já tive fases. Tem fases que você está santo, né? Você fala, cara, estou santo, estou dando certo, glória a Deus. Mas tem fase que é tanto nojo, tanta coisa, que você fala, cara, como que sua cabeça pensa isso? Como que você cogita? Como que você fala? E parece que tudo dá ruim, tudo estraga lá em casa, em fases assim. Meu casamento não fica bom, eu perco a alegria com atividades físicas, com meu filho e tal, tudo fica ruim. Eu não aceito convite para pregar, eu invento uma desculpona evangélica, falar, porque não tem lógica. Mas quando você está na vibe boa, é tão boa, por que a gente não pode permanecer nela? A gente foi feito para obedecer. É melhor para mim e para vocês a gente obedecer. Senão é uma mega contradição. É feio, é antiético, não tem lógica a gente falar algumas coisas e com a vida fazer outra. Ninguém está vendo. Só quem não podia ver, Deus, que vê a minha e a sua vida. E o exemplo que eu sempre falo, esse é um exemplo que anda comigo, que para mim ele é gritante, é tipo um médico que fuma. Quanto tempo para ser médico? A nossa Belinha está aqui, eu tenho primos que fizeram
alguns que fizeram medicina. Está aqui na nossa igreja, né? Ela não está aqui. Ela é da nossa igreja. São 5 anos, aí depois mais residência. Acho que para ser médico são uns 10 anos para virar médico. Estudando o corpo inteiro, para depois especializar. É um negócio assim, né? É tenso ser médico. É muito tempo estudando o corpo todo. Para fumar. Um médico que fuma, velho. Como assim? Um médico que fuma? Ele sabe tudo de alvéolo, tudo de brônquio, tudo, de traqueia. Ele sabe tudo de aparelho respiratório. Ele teve que estudar, ele teve que decorar. Eu lembro de uma amiga fisioterapeuta que tinha que decorar os ossos da cabeça, tudo, e falava para mim os ossos da cabeça. Ele teve que decorar tudo para passar na prova de médico. Aí ele me fuma nicotina para dentro. Para mim é antiético. Eu não vou nesse médico. Não combina um médico cachaceiro, um médico gordão. Não combina na minha cabeça. Esse aqui, para ficar, tem que ter uma conexão entre corda vocal e tendão. Tem que estar amarrado o que a gente fala e o que a gente faz. Não tem lógica para mim. Esse médico ele perdeu a credibilidade. A gente, como crente, você está falando que é crente, mas o tendão está servindo a Satanás, não é trapezista, não. É palhaço, certeza. Isso aí está perdidão aqui dentro. Qualquer hora, o Senhor vai falar com ele, eu não te conheço. Eu não te conheço, mas eu não te conheço. Então, essa primeira parte aí, essa da obediência. E aí, uma segunda parte ainda dentro dessa obediência, que me chamou a atenção, são as motivações para obedecer. Porque esse negócio de obedecer, a gente já esclareceu aqui, é porque Jesus, o primeiro bloco, é a base da nossa obediência. Sem o Senhor Jesus, é farisaísmo, é perfeccionismo, querer seguir os mandamentos. Não vai dar conta. Não é por isso que você é aceito. Somos aceitos, então obedecemos, para trazer glória para o papai. Mas hoje eu sou filho do meu pai. Eu não preciso provar. O Luca não fala, como é que eu provo que eu sou seu filho, pai? Rapaz, eu vi você na lata, literalmente, que ele foi fertilização in vitro, né? Então eu te vi na lata, filho. Fica tranquilão, eu sei que você é meu. Então ele não precisa provar que é meu filho. Já é meu filho. Me obedece para trazer glória para mim. Nós já somos do Senhor. A gente obedece para trazer glória para ele. Quais as motivações de obedecer? Me chamou a atenção aqui 3 motivações que a gente tem, normalmente. Eu obedeço por obrigação. Então tem que obedecer, né, Carlitos? Tem que mesmo. Então é por obrigação que eu vou obedecer. Isso é um jeito de obedecer. Aí eu anotei aqui. Isso é jeito que escravo obedece. Escravo obedece por obrigação. Senão, pau come. Bora. É tronco. Obrigação. Ou então por necessidade, mais perto da gente. Aqui ninguém foi escravo de ninguém, mas então a gente, por necessidade, é quando você é empregado. Senão, não cai La Plata. Não dá para comprar um negocinho. Né? Então, eu tenho que obedecer. Para poder receber no final do mês, eu tenho que suportar. Aquele chefe, esse Deus aí, eu tenho que obedecer, porque é por necessidade. Então, me parece que o jeito de crente, de Deus, não é nem por escravidão, obrigação, nem por emprego, né, por necessidade, mas sim por desejo. A gente acha delícia obedecer. Eu deixo meu pai feliz quando obedeço. Traz glória para ele. Eu vou querer agradar. Se eu fosse dar flores para Nanda, eu não posso chegar para ela e falar assim, rapaz, Nandinha, minha mãe falou que eu tenho que dar flor para você, senão meu casamento ia acabar. Ela falou, tem que dar. Vai comprar e vai dar. Então eu estou te entregando esse buquê aqui porque minha mãe me obrigou. Ela recebe felizona? Obrigado, lembrou de mim, vermelha como eu gosto? Não, foi obrigado. A motivação, então, em fazer, detonou as flores. Acabou a glória e o glamour da flor. Agora, isso por obrigação. Agora, por necessidade, ninguém me obrigou, mas eu falo, poxa, mas para eu receber seu carinho de volta, para ficar tudo bem aqui em casa, de vez em quando tem que dar uma florzinha, né? Aí eu trouxe aí esse buquê aí, gatinha. Ela vai fazer de capacho a flor e falar assim, interesseiro, miserável. É por isso que você me dá essas flores? Por necessidade. Agora, se eu espontaneamente, já fica aqui uma autodica, né, para mim mesmo, sem data nenhuma, eu me saio aqui desse cultaço nosso e falo, rapaz, se eu falei, eu quero agora a corda vocal amarrar com o meu tendão e eu vou ali comprar uma flor para ela. Dia de quê? Dia de amor. Não tem dia nenhum. Vou pegar um buquê difícil de abraçar, vou falar, Nandinha, para você, bebê. Por quê? Porque você é você. Desse seu jeito, Fernanda, de ser. Eu que quis. E ela vai ficar feliz. Como que eu estou servindo? Como que eu estou fazendo? Porque eu desejo. Porque é delícia. Eu gosto de ver a Fernanda feliz. Quando a mamãe está feliz, tudo está feliz em casa.
Então, esse jeito da nossa obediência, para me estimular e te estimular, crentes, é fazer desse jeito gostoso. É bom obedecer. Dá prazer. Deus fica feliz e a gente também. A casa fica boa. Seu coração fica bom. A vida fica limpa. Fica gostoso louvar a Deus. Parênteses, eu falo que quando está filmando, mas eu estou bem soltinho hoje. Parênteses, vocês estão cada vez mais arrasando no louvor. Está cada vez mais fácil louvar a Deus com vocês, nesses louvores que vocês têm ministrado na igreja. Palmas. Eu sou empolgado. Eu fui no presbiteriano uma vez que o cara falou assim, Carlitos, só você vai botar o povo para bater palma aqui. Nunca ninguém bateu palma. Mas glória a Deus, né? Foi mal. Então, o primeiro teste, o teste moral, esse da obediência. Né? A grande dica para a gente obedecer, baseado no texto aqui, nisso a gente será conhecido, né? Nisso conhecemos, a gente prova que a gente conhece a Deus. O texto está falando isso. A prova de que eu e você, a gente conhece a Deus, é que a gente obedece. Dica da semana. Quanto mais eu conheço a Deus, mais fácil vai ficar obedecer. Então, como a Deb falou aqui, eu estou estudando Atos. Glória a Deus. Tem que estar estudando alguma coisa. Algum desses livros aqui tem que ser o seu assunto. Estou muito ocupado. Filemon, livro pequeno. Estou animado. Atos. Eu vou com Atos até o final. Estou muito ocupado, estou muito disposto e com muita paciência. Levíticos, Números. Estou com mais prática aqui. Efésios. A gente precisa estar conhecendo Deus. Fica mais fácil obedecer a Deus quanto mais a gente conhece a Deus. A dica da semana é: descubra Deus. E Ele, sendo eterno, há sempre mais Deus para descobrir. Vamos para a Bíblia. Delícia, vamos descobrir. Tem muita pregação na internet. Tem muito livro, e-book. É legal. Vamos descobrindo, conhecendo mais de Deus, fica cada vez mais fácil obedecer. O último teste, da minha parte, é o teste social, que vocês viram aqui que ele fala do amor. Então, se o primeiro teste é a obediência, o segundo teste, para saber se eu sou crente, e se eu tenho essa segurança da salvação, é que eu estou obedecendo os mandamentos. O segundo é se eu estou amando. Então, parece que um é mais individual e o outro mais coletivo. Um é mais pessoal, o outro é mais interativo. Né? Então, eu obedeço, parece que é eu e Deus, né? Apesar de ter reverberação no próximo, mas o segundo ele é mais explícito. Se você odeia seu irmão, não tem lógica você falar que você é crente. Não, senhor, não, senhora. Não combina, não tem lógica. A luz não está em você, está bem treva, tá? Está bem treva isso aí. Agora, se você ama, você está na luz, você permanece nele, tá, show, é isso aí. Isso vai te trazer segurança da salvação. Se você está amando o próximo. Né? Agora, o amor, como eu ilustrei aqui até com as flores, o amor, fica a dica para os casais que tem aqui, o amor não é só gogó. Você sabe que eu te amo, meu amor. Tem que fazer alguma coisa. Tem que lavar uma louça. Tem que... Já lavei o banheiro. Já trouxe as flores. Já surpreender, fazer. Porque o amor não é só na fala. Você sabe que eu te amo. Eu pago os boletos. Ah, vá, eu pago os boletos. Né? Não é assim. O amor ele tem que ser prático. Você tem que, então... E o amor, ele é sempre na direção do outro. O amor não é o seu jeito, o presente que você escolhe. Tem que ser o presente que ela quer. Amanhã é dia dos pais. Se, Nanda podia estar assistindo, se o certo é descobrir qual é o universo do Carlitos, para então me dar um presente no meu universo, do que eu gosto. Não vem me dar, não teve um áudio que circulou aí, que estão dando meia e caneca com o nome Te Amo Papai? Vamos parar com isso aí? O cara, um áudio fabuloso, né? Vamos parar com isso aí, vamos fazer um movimento aí, os pais e tal. Para parar com esse negócio de canequinha Te Amo Papai. Tem que descobrir o que eu quero, o que é bom para mim. No que é fácil para você dar? 5,5. Não quero mais. Não precisa dar isso. O que eu gosto? Isso gasta uma vida para descobrir. Para eu entrar na vida de vocês e descobrir que o Rafa gosta de guitarra. Ele tem uma guitarra, mas o sonho dele é ter uma viola caipira com 12 cordas, sei lá, um negócio e tal. Eu tenho que entrar na história do Rafa e ver qual que está fazendo falta para ele. O mundo dele são as cordas. E qual que ele não tem? Eu teria que estar próximo dele, teria que interagir com ele e ouvir o coração dele falar assim, rapaz, um desejo, mas assim, coisa de desejo, né? Não precisa. Cereja em cima do bolo, né? Nem pode, você fica sem graça, mas pô, se tivesse uma coleção de viola, violão, ou um ukulele, chama um ukulele aquele trem? Um ukulele. Aí eu bem sagaz aqui, ó, eu falo, Rafa, fui no Havaí e lembrei de você, irmão. Olha aqui, o ukulele, não é um caixão, é um ukulele, né? Tá aqui. Poxa, ele vai falar assim, cara, esse cara me ouviu. Ele entrou no... Né? Até o final da vida ele vai falar assim, cara, que Carlitos é um cara de gente boa. Amei ele uma vez, com uma ação. Mas gastou tempo para ouvir,
para descobrir, para não estar interessado em mim. Você já foi trocar ideia com um amigo e você fala assim, rapaz, estou tristão. Ele fala, eu também, rapaz, eu não vou nem te contar. Você queria falar que você está triste. Por que você está triste? Seu casamento está ruim? Você está triste, está desanimado? Você está solteirão, alguma coisa? Ele já entrou no dele, porque a gente não está muito interessado em ouvir o outro. O amor, ele bota prejuízo no seu jeito e ele vive mais em direção ao outro. Você se fecha para você e abre para o outro. Aí você pergunta e escuta. E depois ama. E amor é prático. E amor não é porque merece. Não precisa merecer para você amar. Se amor fosse só o gostosinho de sentimento, não tinha lógico, meu Deus, falar que a gente tem que amar inimigo. Não tem jeito de sentir gostosinho por inimigo. Não tem. Como é que faz? É porque amor não é sentimentão. Amor é movimento. Eu odeio, mas se ele precisa e ele merece, eu vou servir. Eu não nego um agasalho para quem quer que seja. Eu não nego uma ajuda. Tem que fazer. O amor, então, ele é esse serviço prático. Descobre o que o outro precisa, o que muda a vida dele, e o amor tem que ser esse movimento. Se você está parando de viver para o seu umbigo e está prestando mais atenção no outro, e está amando de modo prático, você tira do seu dinheiro, ao invés de comprar o próximo para você, para dar alguma coisa para o outro, você para de comprar um presente barato, na lembrancinha de aniversário, mas compra na mesma loja que para você, para dar para alguém, mas aí não dá para dar para todo mundo, dá para o primeiro, e começa a obedecer a Deus para ver se não é por isso que você ganha pouco. Porque você segura. Quanto mais generoso, quanto mais a gente obedece, mais Deus abre. Ele fala, rapaz, agora eu vi. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você faz por fé, se eu compro nessa loja, eu vou dar dessa loja também. E acabou meu dinheiro. Deus sabe como é que está seu coração aí. Se ele vai te dar o payback e falar assim, é isso, filha, vai. Papai vai te dar, fica tranquilo. Exemplos dos exemplos, né? Estou à vontade aqui com vocês. Saí com meus sobrinhos ontem, o Paulo, Beto e a Teté, vão embora para Recife amanhã, depois de amanhã, e aí a gente foi o dia do tio, né? Madeiro, hambúrguer, tal, petit gâteau, sobremesa. Outro tio, eu falei, outro não, sua mãe me mata. Eu te devolvo para casa com piriri. Então, eu falei, vamos embora. Aí vamos para a loja de brinquedo. E aí eles têm o dinheirinho que eles juntam, né? Aí ele viu uma promoção lá e falou assim, não, vou comprar isso aqui e tal. Aí ele foi comprar o dele. Mas tinha um outro brinquedinho lá, tal, né? Aí eu, deixando lá ele ficar na luta, qual que eu vou levar, qual que eu não vou? Aí no final eu falei assim, o tio vai te dar. Não, sério, tio, não, sério. Aí você dá. É você, né? Eu não tenho esse dinheiro não, irmão. O Madeira já foi cara ali, com sobremesa, para 2, com a Nanda, 4. Foi tenso. Mas eu falei, rapaz, eu não ia querer, não ia ser legal. Eu só não tenho esse sobrinho aqui. Então vamos tentar. O amor é esse movimento, né? Eu tive que perder um pouquinho a conta ali e tal, mas Deus proverá, né? Para poder acertar esses boletos aí. Esse jeito prático a gente vê, um último exemplo aqui, que vocês conhecem, aquele de Pedro. Pedro, tu me amas? Ele falou, eu amo. Ele falou 3 vezes, com a boca ele falou 3 vezes, eu amo, o senhor sabe que eu te amo. Tal. Aí o que ele falou? Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, cuida dessas ovelhas. Ou seja, o amor que eu falo para Deus que eu tenho, como que eu mostro? Cuida do povo dele. Mostra no próximo. Como que eu provo que eu amo a Deus? Amo o próximo aí, ó, cuida das ovelhas. Cuida. Se a gente não está fazendo isso, talvez você não ama e não é de Deus. Por fim, a gente faz bem rápido aqui agora, esse jeito que ele falou no terceiro bloco aqui, dessas faixas etárias, né? É o 12, 13 e 14. Ele diz, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Aqui, queridos, os estudiosos, eles falam que não tem lógica o jeito de João estar falando de ser de faixa etária de verdade. Porque em nenhum momento ele falou filhinhos para filhinhos mesmo, para falar de criancinha, que é uma das traduções que tem da palavra, mas não teria lógica ele estar chamando de criancinhas, né? E aí ele vai falando as criancinhas, né, para esses filhinhos, vocês sabem
que os seus pecados são perdoados. E aí ele fala para os jovens, vocês têm vencido o maligno. Pais, vocês conhecem Deus, aquele que é desde o princípio. Então parece, segundo os estudiosos, que esse jeito que Deus fala aqui com a gente, ele está mostrando como se fosse a nossa caminhada de vida, pensando talvez no começo da caminhada, filhinhos, pensando na juventude, pensando na idade adulta. Então, na caminhada de santificação, certezas e encorajamentos que a gente sabe que a gente tem isso. Não tem lógica ser diferente. Então, uma das primeiras coisas, quando eu e você a gente se converteu, a primeira delícia, a porta de entrada, normalmente, do Evangelho, é exatamente isso que ele falou com os filhinhos. Vocês sabem que os pecados de vocês foram perdoados. Não é assim que a gente entra? Você fala, ai, pecador miserável, perdão dos pecados, aquela mochila, tonelada de peso cai. É uma das primeiras coisas que a gente vivencia nessa caminhada. Aí depois, nesse segundo tempo da juventude, a gente vai vendo que é legal, mas é tenso. Porque o Satanás está quicando atrás de quem é filho de Deus de verdade, e o jeito dele acertar Deus é bater em mim e em você. Como quando o meu Luca fica triste e dodói, mexem com ele, mexem comigo. Então o Satanás mira em mim e em você, especialmente quando a gente tenta ser mais crente, mais santo, não pecar. Mas aqui o que ele fala? Encorajando a gente, que é salvo, sim, senhor e sim, senhora. Vocês têm vencido o maligno. Aí eu posso perguntar para vocês aqui, poderia ser uma das perguntas, viu, Mateus, da nossa reflexão no final, poderia ser essa. E quando que você venceu o maligno? Você não tem uma história boa aí, que você botou o Satanás para correr? Falou, vaza, perdeu o Playboy. Aqui não, dentão, já era, sai fora, não vou cair nessa, ou não vou cair de novo, aqueles pecados que você tinha caído. Eu falo, agora mais não. Deu, já era. O João está falando desse jeito. Gente, vocês não sabem que os pecados foram perdoados? Tem pecado voltando atrás de vocês aí? Porque está morto, está pago. Se balançarem um boleto e falarem, e esse aqui, minha filha, essa sujeira sua aqui, você só tem que falar assim, está pago. Checa lá, filhinhos, sou eu ali. Os seus pecados são perdoados. Não volta. Pecado não é um defuntão. E eu aqui, a vida de prostituição que você tinha, morreu. Dá licença. Está perdoado. E tem desvencido o maligno. Na caminhada da minha e da sua vida, o nosso gráfico, ele tem vales, mas é ascendente. Está subindo. A gente tem vencido o maligno. Sim, senhor e sim, senhora. Falando com os crentes. Segurança da salvação. Você não está perdendo. Você está ganhando. Vamos para cima. Para de perder. A gente tem vencido o maligno. Aí eu perguntei, vocês têm algum exemplo? De quando vocês sabem que vocês venceram o maligno? Se não, vão começar hoje, né? Versão 2020 de você, pós-pandemia, dando na cara do inimigo. Vida com Deus. Ele não vai ganhar mais de mim. Tem desvencido o maligno. Está dando certo. Ou esse argumento que eu acho fabuloso, dessa maturidade dos pais, que ele repete aqui, né? Ele faz um balé das repetições aqui entre os versos. Vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Aqui eu tenho uma aplicação muito particular, porque existem linhas da gente evangelizar, de fazer apologética, de pregar o evangelho, que dizem que no nosso tempo a forma de abordagem já não seria mais tanto através, por exemplo, da criação. Mas é uma pergunta do coração de qualquer homem maduro, qualquer mulher madura, em algum momento ela vai fazer essas perguntas existenciais. Quem eu sou? Da onde que eu venho? Para onde que eu vou? Por que que eu estou aqui? Se você perguntar para alguém por que que você está aqui nesse planeta, rapaz, isso aí ela pode... Mas ela vai ficar pensando de noite. Por que que você está aqui? Para que que você existe? Ou como que tudo começou? Quando você vai voltando. Então, quando fala para esse crente ter segurança na fé dele, da salvação dele, e o argumento dessa caminhada, um pai, vocês conhecem aquele que existe desde o princípio, me parece que é uma teologia inteira que a gente chega, e vocês já têm essa, isso eu sei de vocês, apesar de não conhecer de perto, vocês sabem como é que começou a coisa toda. Não tem lógica a gente aqui achar que foi a explosão, essas coisas todas. Eu continuo crendo que esse é um bom argumento para conversar e pregar com as pessoas, porque a Bíblia só fala assim. Então eu discordo das teses que falam que você tem que abordar de outro jeito as pessoas para pregar o evangelho. Eu gosto desse jeito, porque para mim, eu acho que é o jeito bíblico. Toda hora Paulo, toda hora todo mundo está falando do começo. Como é que tudo começou? O Deus que já era antes de tudo conhecer. Paulo, quando está falando no meio dos cabeções, ele fala.
sobre o começo de tudo. Então, esse nível de crente aqui, se você está perdendo para a dúvida da sua salvação, vai lembrando das grandes doutrinas, vai lembrando que seus pecados já foram perdoados, vai lembrando quantas vezes você botou o Satanás para correr, vai lembrando que Deus na sua vida, né, fez isso, botar o inimigo para perder, já venceu o maligno, vai lembrando dessa grande doutrina, desse jeito de Deus, de como é que começou essa história toda. Você não é um galho boiando na história, numa água revolta. Alguém pensou em você. Alguém te plantou na história. Alguém que era antes de tudo começar. Aquele que era antes de tudo. E por causa dele, que pintou a história, ele inventou a circunferência. E falou assim, isso aqui chama planeta. E vai ser redondo. E vai ser desse jeito aqui. Tudo que a gente conhece por verdade é réplica do que a gente aprendeu a partir da pena ou do pincel de Deus. Antes de tudo, se você tirar a eternidade do antes da eternidade, continua sendo a eternidade. Subtrai da eternidade ou eternidade. É a eternidade. O princípio, antes de tudo, quem era? Era esse Deus. Se a gente crê nessa história desse jeito, há um ser, antes de tudo, que começou tudo, e ele é o dono da minha e da sua história. Rapaz, não tem Satanás, não tem pecado, não tem nada, não tem pornografia, não tem solidão, não tem nada que pode fazer você. É salva? Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu estou nesse Deus. Minha história está bem segura. Dá licença daqui que eu estou lutando é para obedecer. E eu quero amar o próximo. Essa é a minha missão. Obedecer um novo mandamento amanhã e amar de modo prático alguém amanhã. Sai daqui. Esse jogo de informações, eu acho que João está usando aqui para me encorajar e te encorajar que a gente tem dono. E a gente já tem algumas informações nesse conhecimento que vai ajudar a gente a obedecer e a amar, logo, eu sou salvo. Até o final. Meu tanque de alegria encheu de novo. O acusador não vai ter mais lugar na minha vida. Vamos para cima. Partiu vida real. Vai dar certo. E eu termino contando para vocês uma história que mostra bem essa divisão do jeito de Deus lidar com quem não é dele e quem é dele. E que essa garantia da minha e da sua salvação toca uma doutrina fabulosa que daria pano para manga aí, para mais encontros e boas conversas, que é a doutrina do final do acróstico TULIP, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, a graça irresistível, a perseverança dos santos. TULIP, o P, a perseverança dos santos. Essa doutrina, ela é o que bota a gente para tocar o barco. E tem a ver com isso aqui que a gente está falando. Duas histórias. Vocês se lembram que Deus sabia, o Senhor Jesus sabia o que Judas ia fazer? Ele falava que no meio daqueles tem um que não é dele, que é traidor. E aí tem um versinho aqui que fala da parte de Judas, que ele estava então vendendo ali para aquelas 30 moedas e tal, ele fala assim, o que você tem que fazer, faz logo. Não é assim que ele falou? Então, com um traidor, com quem não é de Deus, ele fala, parece que empurrando para a lama e para a treva, que já é o normal dele, o que você tem que fazer, faz logo. Judas, traidor, não é de Deus, não é trapezista. De outro lado, o que Pedro fez, irmãos? O de Pedro foi muito feio o que ele fez. Chega a dar a bugar o sistema, porque o que ele fez? Ele negou o Senhor Jesus. O Senhor Jesus também predisse, como para Judas ele sabia o que ia fazer, ele falou, antes do galo cantar, você vai. Pedro negou ele, eloquentemente, 3 vezes. Pedro negou Jesus. O que o Senhor Jesus podia fazer? Como fez com Judas. Caiu. Já era uma vez dele para sempre, ainda que caia severamente. Ninguém cai da salvação. Você cai talvez dessa comunhão. E quando dá ruim para você, nossa vida de lama, a de Pedro é tipo a pior lama que a gente poderia fazer, é negar. O nosso pecado é como se fosse negando o Senhor Jesus. Não tem Jesus na minha vida. A gente peca. O que o Senhor Jesus fez? Aí tem uma fala do Senhor Jesus para Pedro que fala assim, olha Pedro, o Satanás te rogou, te pediu para te peneirar igual trigo. Mas eu orei por você. Ó, advogadão, lá em cima. Mas eu orei por você, Pedro. E vai dar certo, né? Quando você se converter, e segue lá o versinho, eu não sei aqui literalmente. Mas olha essa comparação. A garantia da minha e da sua salvação, e dessa certeza dessa salvação, não está na sua performance.
Você vai mostrar porque você é salvo. E quem te garante, quem não vai deixar você cair, é o advogadaço que está lá em cima. Olha, o Satanás te pediu, viu? Você me negou 3 vezes e o Satanás falou, não tem lógica, dá para cá, junta com Judas, Pedro e Judas aqui, ó. Ele falou, não, mas eu roguei por você. Tem alguém do lado do trono de Deus agora falando, o Mateus não, o Carlitos não, esse é meu. Pai, foi por eles que eu morri, foi por eles que eu fiz expiação, foi por eles a propiciação, foi por eles, Deus. E Deus fala, passou. A diferença de Judas para Pedro. Eu termino perguntando para vocês, quem é você nessa pregação? Judas ou Pedro? Porque Judas estava bem misturado, né? Mas não era do Senhor. Vamos orar? A gente encerra? Vamos fazer uma oração. Meu Deus querido, Pai amado, a gente quer agradecer ao Senhor por nos encorajar na salvação. Se a nossa vida, como crentes, cristãos, estava medíocre, não estava boa, e o inimigo estava encontrando lugar, nos acusando, né, dominando aí a nossa mente, nos fragilizando, ou os nossos pecados estavam fazendo os nossos ossos enfraquecerem, como o Senhor fala na palavra do Senhor, se a gente estava perdendo até aqui, mas que coisa boa foi o Senhor separar para este sábado, nesse retorno, olhos nos olhos aqui, a gente quentinho juntos, uma palavra boa dessa, lembrando que nós somos do Senhor e o seremos para sempre. Louvado seja o Senhor. Obrigado por esse pedacinho aqui dessa carta de João. Ela fez bem para a gente hoje, Pai. Como uma jantinha que esquentou o corpo, que trouxe alegria e força de novo, a gente está agora desejoso por começar um dia novo, por voltar às disciplinas espirituais, por voltar a ter um tempo separado com o Senhor, para voltar a ter aquela madrugada que não é ruim acordar, senão quando é despertado pelo Senhor e gastar um tempo em oração. Que delícia é ficar ali com o Senhor e isso não é insônia, é o Senhor que nos cutucou para ter tempo de qualidade com o Senhor, Pai. Muda a nossa agenda, redesenha aí agora os nossos planos, porque a nossa prioridade agora a gente quer que seja essa, que a gente mostre com a vida que nós somos do Senhor e que essa salvação está garantida através disso mostrado na nossa obediência e no nosso amor prático, tocando as pessoas. A gente quer deixar impressões digitais de amor nas pessoas que estão no nosso caminho. A começar dos mais difíceis, Deus. A começar dos mais difíceis. Traz à nossa mente pessoas, situações e oportunidades que a gente pode ter para amar e traz também um confronto aí de obediências que a gente não estava tão firme assim, mas a gente quer mudar, Deus. A gente quer obedecer ao Senhor. Que essa palavra tenha sido um encorajamento para todos, Deus. Que aqui não tenha lugar para nenhum daqueles que está confuso aqui no nosso meio, mas que aqui estejam os teus. E que a partir de hoje a gente saia daqui mais encorajados. Dá mais da carta de João para a gente, que venham mais textos e que a gente termine essa carta aqui fortes, recebendo esse encorajamento, como o Senhor disse aqui, jovens, vocês têm vencido o maligno, Deus. Isso traz mais glória para o nome do Senhor. Essa é a nossa oração, agradecidos demais, em nome do Senhor Jesus. Amém.